quero te atualizar sobre a busca do Atlético Mineiro por volantes. E essa busca se concentra na Argentina. Tem também uma lista de jogadores importantes que já podem assinar a partir dessa terça-feira um pré-contrato para chegarem de graça a outros times a partir de 2026. As últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Para de falar sobre uma lista de atletas que já podem assinar a partir dessa terça-feira um pré-contrato, tornando-se reforços sem custos do seu clube ou de quaisquer outros a partir de 1º de janeiro de 2026. Você sabe, quando o atleta entra nos últimos 6 meses de vínculo, ele pode assinar esse pré-contrato, já encaminhando a sua próxima negociação. Pois bem, separei uma lista com atletas importantes. Alan Franco, zagueiro do São Paulo, é para mim um dos mais interessantes do mercado. Jogador que já foi assediado por Palmeiras e Cruzeiro, o São Paulo não consegue acertar a extensão do vínculo desse atleta. Já Everton Ribeiro, que foi alvo recente do Cruzeiro, tem vínculo com o Bahia somente até 31 de dezembro e também pode assinar esse pré-contrato. Existem negociações entre Bahia e Everton Ribeiro. O goleiro Léo Jardim do Vasco é ótima pedida, extremamente eficiente, muito bom debaixo das traves, enorme potencial de crescimento e ainda jovem, goleiro do Vasco, que também já teve 5 propostas para renovação com o Cruz Maltino. Também no Vasco, o volante Jair. Queria citar que o Palmeiras tem 3 atletas, Mike, Marcos Rocha e Lomba. O Flamengo conta com Matheus Cunha, goleiro, e Cleiton, zagueiro, ambos formados da base, com vínculos somente até dezembro. Para completar a relação, Danilo Barbosa, do Botafogo, Romero, Gustavo Henrique e Angileri, do Corinthians, além de Saravia, Igor Rabelo e Vitor Hugo, no Galo, e Eduardo e Bolassi, no Cruzeiro. Dessa lista, quais nomes agradam? E seriam bons reforços, levando sempre em consideração que eles podem chegar sem custos por conta dos direitos de econômicos. Não há necessidade da compra desses atletas. Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Atlético Mineiro, de olho em 2 volantes no futebol argentino. A verdade é que o Atlético hoje tem 3 nomes nessa relação de possíveis reforços para a função do primeiro volante. 2 deles foram descobertos por jornalistas argentinos. O primeiro deles, Juan Portilla, volante colombiano de 26 anos de idade que pertence ao Talleres. O Galo já fez 2 propostas, ambas recusadas. A melhor das ofertas era para a compra de 50% dos direitos econômicos. Talleres e Galo ainda não se acertaram. O clube argentino havia comprado o Portilla do América de Cali em 2024 por 2 milhões de dólares. Atleta que tem sido inclusive convocado para a seleção colombiana. Já o segundo reforço que foi divulgado na imprensa argentina, Tomás Molina, 30 anos de idade, pertence ao Argentino Júnior. O fato de ser um pouco mais velho torna ele mais barato. Segundo a imprensa argentina, a oferta será apresentada nos próximos dias, mas ainda nessa semana. O Atlético teria interesse no volante colombiano Juan Camilo Portilla, que atua pelo Talleres da Argentina. A gente vai, inclusive, mostrar, daqui a pouco vai pintar na tela aí, daqui a pouco pinta na tela agora sim, e aí o César Luiz Melo, pode colocar aqui também, Andrezão, por favor, o César Luiz Melo, ele destacou, né, que o Atlético Mineiro negocia para comprar a Juan Camilo Portilla, mediocampista colombiano de Talleres. Aí o Thiago Fernandes, você foi atrás dessa informação, né, Thiago? Não, uma pessoa do staff do jogador confirma que, de fato, existe esse interesse do Atlético. Eu até tentei falar com uma pessoa do Galo, até agora não recebi qualquer resposta sobre o assunto, mas uma pessoa do staff do atleta confirma que houve, de fato, uma procura do Atlético querendo a contratação do Juan Portilla, que defende as cores do Talleres e tem contrato com o clube até dezembro de 2026. Só que existe um grande problema aí nessa questão, que é a porcentagem que foi colocado que o Atlético demonstrou esse interesse. Né? O Atlético tem interesse, disposição de colocar a compra de 50% dos valores do jogador. E o Talleres não aceita essa proposta. Inicialmente parece que tem uma melada nessa contratação. E o Internacional também está de olho nesse jogador. Você pode até olhar com seus amigos que do Sul, o Internacional tem interesse no Juan Portilla. Juan Portilla, que é colombiano, já teve convocações para a seleção colombiana, jogou no América de Cali,
Foi muito bem lá no futebol colombiano. Na Argentina é titular absoluto da equipe do Tajeres. Tajeres que estava na Libertadores, jogou contra o São Paulo, foi titular no jogo contra o São Paulo. O Tajeres que foi eliminado pelo São Paulo na Libertadores, né? Ontem à noite eu tive a oportunidade na live lá no meu canal. Quem não Qual que é seu canal? O canal Fala do YouTube, Breno Galante, né, de conversar com o Bruno Garcês. E o Bruno falou muito bem desse jogador. E o Bruno, todo mundo sabe que é um papa aqui, né? Futebol sul-americano. E falou muito bem dele, falou sobre a regularidade dele, de ser um jogador de pegada, de uma boa saída de bola, que é aquele perfil do jogador que o Atlético quer para essa posição. O Elton citou bem aí, né? Um jogador que jogou 3 jogos aí da eliminatória agora, né? Recente, então é um jogador que está sendo convocado, né? Não é um jogador que você chega e fala assim, pô, é um jogador inexperiente, é um jogador que não tem esse know-how para jogar na... Não, pelo contrário, né? Agora, resta saber essa questão financeira que pega. Aí a questão financeira é a que vai pegar, HG. Desculpa, Breno, tá da borrifando assim de você aqui. Tá? Essa que vai pegar. Por quê? A equipe que colocar o valor que o Tajeres quer, que eu não sei se é 70% ou 80% do valor, que eu acredito que o Tajeres não vai querer vender ele de forma integral, porque quer manter algo mais, porque sabe que o futebol brasileiro tem uma exposição muito grande e esse jogador pode ser valorizado no futebol brasileiro e ainda ser negociado. Tem apenas 26 anos. Para mim, é uma idade boa, o jogador chega no seu auge com 28 para 30 anos, ainda mais hoje com a capacidade de tecnologias, né, que a gente tem para a saúde, então o jogador rende bem mais. Se o Internacional entrar realmente na jogada e colocar uma porcentagem um pouco maior do que isso, o Atlético já vai ficar para trás. É por isso que a gente fala, o trabalho de negociação do Atlético, ele tem, quando não tem dinheiro, ele tem que ser ainda mais criativo, incisivo e capaz. Por quê? É nessa hora que você tem que fazer a diferença na sua negociação. O Atlético já deveria ter ido lá, ter feito as bases, ter trabalhado melhor como que seria isso, porque quando a notícia vaza, aí, meu amigo, já tem um tanto de olho em cima. Já tem muita gente querendo se aproximar também do atleta. Agora é o Internacional. Amanhã pode ser mais um clube. E aí o Atlético ele faz 27 esse ano ou ele já fez 26? Ele é 9,8. Quem nasceu em 9,8 é o quê? 9,8? 9,8, quem nasceu em 9,8? Mas 27. Então ele faz 27. Tá, faz 27 então. Então, assim, é um atleta, na minha opinião, apesar a idade muito boa, tá? Para ser contratado, mas acho que é difícil imaginar, eu pelo menos acho difícil imaginar esse atleta tendo um potencial de revenda para o clube que for contratá-lo no futuro, tá? Esportivamente falando, não conheço o atleta agora, mas isso que o Elton disse a respeito de ser um jogador que está em evidência, convocações, torna o jogador caro, né, Elton? Não tem como, tá no Tajeres, disputou Libertadores, e é onde a gente fala do trabalho, às vezes, do scout. Quando o jogador é falado, feito o Portilla está sendo falado, ele já é caro. A questão muitas vezes é do trabalho de scout, os que estão responsáveis... Então você acha que o Siga também está indo mal? Não estou falando a respeito do Siga, estou falando que a função desses departamentos de qualquer clube, Thiago, de descobrirem esses jogadores antes, ele já é um atleta em evidência. Sim. Disputou o Libertadores, disputou o Argentino, convocação... Pesa muito, independente, né? A idade dele já é o auge, né? Inclusive aqui no programa tem uns que gostam, né? Contratado por onde? Seleção paraguaia, venezuelana? Claro, o cara é paraguaio, venezuelano, vai servir a essas seleções. Fala nome. Mas isso significa que ele está em evidência. E fala nome, valor. O complemento do meu raciocínio é mais importante do que citar o nome dessa pessoa. Então, assim, é importante, né? Deve ser um jogador que o Atlético vai precisar de colocar dinheiro. E aí a grande pergunta, ô Breno, vai colocar dinheiro o Atlético? Agora tem um detalhe que eu tô lembrando aqui. O Atlético tem uma boa relação com a turma lá do Tajeres, porque o Alan Franco teve lá. Quem sabe não pode... Será que não teria condição do Fausto Vera ir pra lá para poder ajudar nessa coisa? Tajeres, Argentina... Se você tivesse no Rio de Janeiro, eu vou te dizer o que te diriam. Mas não dá pra ser em um. Como é que é?
ainda quer raspado. Pô, tá de sacanagem, não é assim que funciona não, irmão. Não, tô só porque não, você tá duvidando da capacidade do Vitor e do Brax? É isso? Da capacidade de alguém querer de forma velada, isso você está querendo dizer? Não, pelo contrário, eu acredito muito na capacidade do Paulo Brax. Então, acredito muito. O Fausto Vera, ele tem uma boa impressão da turma da Argentina lá. Ele é valorizado lá. Cara, eu acho difícil alguém querer o Fausto Vera hoje. Eles gostam dele. Não, a Argentina quer. Se alguém queria o salário, né? O Boca não queria. O River não queria? É horrível. É o que o Breno está dizendo, é uma coisa hipotética que não existe, né, na verdade. Estou querendo trabalhar assim. O Atlético está... Peraí, você está desmerecendo meu pensamento agora? Não, Breno, eu só acho que... Aí não. Não, Breno. Aí eu estou construindo uma situação que ela pode acontecer. Você falou, ela é hipotética, ela te arrebentou. Você está de acordo com ele, você respeita a opinião dele. Você está criticando a minha construção. Não, você está construindo no seu mundo, não é a realidade do Atlético, o seu mundo. Desculpa te dizer isso. Mas por que não? Por que não? Por que o Tadieres não pode se interessar pelo Fausto Vera? Então dê a informação, então, para o seu público de que o Atlético pensa em envolver... Não, o Atlético pensa em envolver o Fausto Vera... ou é seu desejo? Não, eu acabei de dizer relação ao Tadieres. Eu disse, por que não pensar? Então quer dizer que já não é como está acontecendo. É uma coisa que está vindo de mim. Talvez você não tenha prestado atenção pelo barulho que está do lado aí do estúdio. Mas o que eu quis dizer é, o Atlético poderia pensar numa situação para unir o útil ao agradável. Para quem? Para o Atlético. Ah, tá. Porque o Atlético não quer ficar com o Fausto Vera, todo mundo já sabe. O Fausto Vera não quer ficar no Atlético, todo mundo já sabe. Né? O Cuca não vai utilizar o Fausto Vera, todo mundo já sabe. Então, que de repente poderia pegar um caminho de fazer uma negociação. Porque nós vamos bater na tecla aqui da financeira que o Elton falou, e o Atlético está tentando buscar o quê? Melhorar a situação da sua folha de pagamento. Nós podemos falar que pode acontecer uma saída do Igor Rabelo, isso pode ajudar numa chegada de um jogador? Pode. Né? Pode sair o Palácio, isso pode ajudar numa situação. O Pernas chegar a uma situação de saída, porque a situação que mais a gente vai falar aqui, vai ficar na dúvida é um jogador que precisa de investimento, não precisa? Sim. O Atlético vai investir? Se colocou à disposição de colocar 50% do valor pois pedido. Mas a conversa não foi colocada pra gente, pelo Rafael Menin, pelo Brax, que o Atlético não está no momento de investir. Sim. Que o Atlético vai colocar a primeira situação dos jogadores em dia. Tem bom tempo que o Atlético não está investindo, né? Não, mas o Atlético pagar inclusive o Atlético, o Paulo Brax disse que o Atlético investiu maciçamente na primeira janela. Não investiu. Mais de 130 milhões. Não investiu. Foi o que ele colocou. Ele prometeu investir. Ele não investiu. O Atlético não pagou até hoje, Breno. O Atlético investiu. Então assumiu o compromisso. Assumiu o compromisso de pagar. Beleza. E que não faria isso agora. Essa é a grande dúvida que fica na cabeça do torcedor. Isso aí, então, torcedor do Galão da Massa, quero aí sua opinião sobre essa busca aí do Galo por volante. O Galo que mira aí no futebol argentino encontrar volante. Mirou aí o jogador do Tadieres. Tadieres recusou a primeira proposta do Galo. E o Galo agora também vai aí para cima de um jogador do Argentino Júnior. E como o Breno Galante disse aí, seria de bom tamanho para o Galo, né? O Galo conseguir envolver o Fausto Vera em alguma possibilidade de proposta aí de troca por algum desses volantes. Qual a sua opinião sobre isso? Deixa aí nos comentários aí pra gente debater esse assunto. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.